novembro do ano passado, 234% nós fechamos acima. Até esse momento, até agora, o fechamento de novembro, a Rinode Brasil já está 165% acima do ano inteiro de 2013. Imagina só, fechado o ano de 2013, a Rinode, nesse ano de 2014, já está 165% acima. Então, isso é realmente sensacional. A gente prova que tem vivido os melhores momentos, né? Muita gente realmente atingindo patamares excepcionais. Obviamente eu não vou citar nomes, que a gente tem que estar no processo de fechamento de ciclo, então muitas graduações, qualificações ainda vão subir no nosso sistema, mas obviamente a gente teve de tudo, né, de todos os patamares, masters, os nossos pratas, ouros, todos realmente que estão ali fazendo a construção, diamantes, tivemos duplos, tivemos triplos diamantes e tivemos imperiais no Brasil. A gente vai mandar um comunicado com todos os nossos qualificados. Então, mais uma vez, parabéns pelo recorde de vendas, parabéns a você que tem feito história na Rinode Brasil. Sem dúvida alguma, a gente tem vivido os melhores dias e eu tenho certeza que dezembro já começou e já aponta mais uma vez para ser mais um recorde de vendas no Brasil inteiro. Então, vamos adiante porque, obviamente, tem entrado muita gente no nosso negócio. Obviamente que o nosso negócio já está realmente consolidado por todo o Brasil, mas a Rinode tem atraído e chamado a atenção, obviamente, de muitos consultores. E a realidade, só para você ter uma ideia, no mês passado, apenas para você ter uma ideia de quantidade do nosso negócio, nós tivemos 13.200 novos consultores. Você que está assistindo essa apresentação, parabéns, bem-vindo à família Rinode. Eu tenho certeza que você realmente está se associando à sua última empresa de vendas diretas, porque a gente realmente vai construir algo gigantesco. Agora, para construir algo gigantesco, a gente tem que começar pela base. A gente tem que realmente fazer o que precisa ser feito. Que é o quê? Efetivamente, a gente começar com treinamento. O objetivo qual é? A gente tem que treinar, capacitar a nossa força de vendas. E é por isso que você está participando desse primeiro treinamento de Master em 72 horas. Então, vamos lá. Para falar um pouquinho, é importante você que é um novo consultor ter a dimensão quem é a Rinode. Muita gente pergunta e fala, Edu, por que o nome Rinode? Tem algumas pessoas que falam, Edu, a Rinode é de origem japonesa. O nome é de origem japonesa, sim, né? A nossa fundadora tinha uma identificação com esse nome, né, com o Rinode. Era assim que ela chamava 26 anos atrás, quando ela trabalhava como consultora numa outra empresa de vendas diretas, era assim que ela nomeava a equipe de vendas, e esse nome realmente se transformou no nome oficial da Rinode. E Rinode quer dizer o primeiro raio de sol do primeiro dia do ano. Isso realmente transmite a força do nosso negócio. Isso transmite realmente o momento de gratidão que nós temos com a nossa oportunidade de negócios. Então, a grande realidade é, primeiro, Rinode vem desse nome. Você já tem que ter isso muito claro, entender o significado do nome da nossa empresa. E, obviamente, uma vez que você entende o nome da empresa, é fundamental você entender de uma maneira muito simples qual que é a visão, qual que é a missão e quais são os valores da Rinode. Quando a gente fala em visão, é importante ter ideia que a Rinode, ela não veio para ser mais uma empresa de vendas diretas. Ela veio realmente com uma visão, ela tem uma visão muito sólida de se tornar realmente a empresa da vanguarda, de se tornar a maior empresa de vendas diretas no mercado brasileiro. E, obviamente, uma vez que ela se solidificar no mercado brasileiro, a Rinode tem a intenção realmente de expandir o nosso negócio em nível global. Então, a grande visão da empresa, quando o nosso presidente Sandro Rodrigues fala, nós temos uma meta, uma visão muito clara em atingir um patamar de faturamento de R$1 bilhão em 2022. Essa é a visão da empresa. Além disso, ela tem, obviamente, uma vez que isso de fato for concretizado, nós temos, obviamente, um mercado gigantesco mundial.
A Rinode, ela tem seguramente potencial para abrir em mais de 170 países. A grande boa nova é que nós estamos apenas no mercado brasileiro. Então a grande realidade é que, para que nós possamos ir para mercados internacionais, muito ainda tem que ser feito no mercado local. Essa é a visão da Rinode. E a missão da Rinode, que eu acho que essa é a missão trabalhada diariamente, a missão que todos os nossos consultores utilizam diariamente. É realmente enraizada. Quando você vê o nosso presidente Sandro Rodrigues falando, qual que é a missão da Rinode? Nós temos a missão de dar às pessoas a oportunidade para elas mudarem de vida. Gente, eu estou há 4 meses na Rinode, eu vivo essa missão todos os dias, eu sinto a realidade dessa missão todos os dias. E você, quando oferece a oportunidade de negócios, quando você leva os produtos da Rinode para os seus prospectos, para os seus consumidores, para os seus consultores, você leva essa missão todos os dias. Então, a missão da Rinode, ela não é um quadro que está aqui pendurado numa parede, simplesmente num balcão, algo bonito que fica ali e não transmite uma realidade. Pelo contrário, a nossa missão é uma missão diária. Nós temos essa missão e esse compromisso diário com cada um de vocês e com todas as pessoas que estão aí realmente aguardando ou talvez nesse momento rezando para conhecerem uma oportunidade como a nossa. Agora, tudo isso só é possível porque nós temos valores sólidos. Tudo isso só é possível em primeiro lugar, porque realmente quem está à frente dessa empresa é Deus e a gente sabe disso. A gente realmente é extremamente grato, a gente sabe que Ele conduz absolutamente tudo. Agora, toda a nossa estrutura, tudo que nós fazemos diariamente, primeiro, tem valores, tem valorização do relacionamento humano. Quando nós falamos que o nosso consultor tem um valor gigantesco, que a Rinode nasceu de fora para dentro, né, que ela começou no campo e se tornou empresa, isso é um valor gigantesco que pouquíssimas empresas podem oferecer para você. Credibilidade, confiança, os resultados, quando a gente fala que os nossos produtos são excepcionais, eles não são excepcionais apenas para a empresa, eles são excepcionais porque eles oferecem os resultados quando aquele consumidor compra, ele espera. A gente entrega o que a gente promete. Envolvimento, trabalho em equipe, segurança, visão de futuro é um outro valor que a Rinode implementa e trabalha com cada um de vocês todos os dias, né? A melhora contínua, né? Essa é uma frase que você escuta diariamente dentro da Rinode. A Rinode não é uma empresa perfeita, mas é uma empresa que trabalha continuamente para se tornar perfeita. Essa realmente são nesses valores sólidos, os valores baseados na família, né? Nós temos a família Rodrigues está completamente alicerçada no DNA da empresa, né? Os filhos da dona Adelaide, do seu Francisco, eles atuam diariamente no nosso negócio. Então, família é algo que nós vivemos diariamente, é um valor diário que a nossa empresa oferece. Portanto, essas premissas que realmente norteiam o nosso desenvolvimento, tanto por meio dos nossos produtos, como pelo desenvolvimento do nosso negócio. E aí, quando você entende isso, é fundamental que você tenha, de uma maneira clara, qual que é a nossa crença, no que efetivamente a Rinode acredita. Se você notar no slide, nós acreditamos fielmente, se você tiver com a sua apostila do treinamento 72 horas, logo no início em nossa crença, você já vai poder acompanhar no slide, o sucesso na Rinode não é fruto do acaso. Gente, não existe milagre nesse negócio, existe trabalho, existe uma oportunidade sólida, uma oportunidade ética e uma oportunidade democrática, aonde se você fizer o que precisa ser feito, seguramente você vai ter resultado. Não existe sorte nem adivinhação para ser bem-sucedido. Eu adoro essa frase. Muitas pessoas falam, tal consultor entrou, chegou em tal título porque ele teve sorte. Gente, não existe sorte nesse negócio. Esse é um negócio que, se você seguir a receita de bolo que a gente vai apresentar hoje, não tem como, não é questão de sorte ou um negócio para escolhidos, né? Se você fizer o que precisa ser feito, seguramente você vai ter resultado com a Rinode. Existe um padrão comprovado e previsível de atividades. Aqui entra especialmente
a apostila 72 horas, o programa. Por quê? Porque se você fizer exatamente o que nós propomos nesse material, seguramente você vai alcançar o resultado que nós colocamos como a sua primeira meta no negócio. Então, não existe um padrão, existe esse padrão, não existe sorte, não existe adivinhação, existe um padrão. Aquelas pessoas que chegaram um pouco antes que você, elas seguiram aquele padrão, seguiram aquela metodologia e alcançaram o resultado que elas tanto se esperavam. E você, assim como qualquer novo consultor, possui a capacidade natural para você ser bem-sucedido na Rinode. Né? Nós deixamos isso muito claro. Se você fizer o que tem que ser feito pelo tempo necessário, seguramente você vai chegar aonde você pretende. Eu vou repetir, se você fizer o que você precisa fazer pelo tempo necessário, você vai chegar onde você se propôs a chegar. Não tem como não chegar. É só seguir o padrão. É só seguir as atividades que nós vamos apresentar hoje para todos vocês. E aí, quando nós falamos num padrão, nós criamos a Universidade Rinode. Por quê? Porque, como eu disse no início da apresentação, mês passado, mais de 13.200 novos consultores no Brasil. Tem gente que fala, Edu, como é que eu vou conhecer todas? Já tem pessoas com mais de 10, com 15 mil pessoas no grupo. Imagina você, talvez você está começando hoje, você tem 5, 10 pessoas, mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses o seu grupo vai passar acima de 1.000 pessoas, espalhadas talvez pelo Brasil. E, obviamente, é o que todo mundo quer, fugir o controle. Você realmente não ter noção de quantas pessoas você tem no seu grupo, ou conhecer todas as pessoas que estão no seu grupo. Para isso, você precisa ter uma linguagem universal. O que a Rinode fez com a Universidade Rinode é justamente isso. Nós estamos criando um padrão de duplicação do nosso negócio por todo o Brasil. Você, em São Paulo, em Curitiba, no Norte, no Nordeste, em qualquer parte do Brasil, se você seguir exatamente esse mesmo padrão oferecido pela universidade, você vai ter uma linguagem única. O que nós precisamos criar no Brasil é uma unidade. Quando eu falo unidade, nós temos líderes excepcionais que estão completamente unidos. Isso já existe, mas nós ainda não temos um padrão. Nós ainda não temos no Brasil inteiro todo mundo falando a mesma língua da mesma forma. Imagina você por um instante, pare e pense por um minuto. Imagina se nesse momento todo mundo no Brasil estivesse utilizando a mesma apresentação de negócios para oferecer a oportunidade de Rinode. Imagina se todos estivessem falando exatamente a mesma coisa em cada slide. Imagina se todos fizessem exatamente o mesmo fechamento. Imagina o resultado que nós teríamos como unidade de negócios no país. Isso ganharia uma velocidade única. E eu falo isso porque eu tenho rodado o Brasil inteiro e vou continuar rodando o Brasil inteiro. E eu percebo que em diferentes reuniões nós temos líderes falando coisas distintas. Então, nosso papel como corporativos é unificar, é realmente juntar a nossa liderança e a gente criar realmente um speech único, onde a gente vai com certeza duplicar o nosso negócio numa velocidade gigantesca quando isso estiver implementado. E hoje nós estamos dando efetivamente o primeiro passo, que é o treinamento de 72 horas. E para você se tornar um master, essa sua primeira meta, quando você fala, qual que é a minha primeira meta no negócio? O que eu preciso fazer realmente para começar a galgar realmente no plano de carreira da Rinode? A sua primeira meta é se tornar um master em 72 horas. E é muito simples. Para você se tornar um master, primeiro, você precisa patrocinar 2 novos consultores ao longo de um mês. Uma vez que você faz isso e esses novos consultores, você soma um volume de 2.000 pontos, parabéns, você se tornou um master da Rinode. A grande notícia é que todo mundo começa da mesma forma. Todos os grandes imperiais que nós temos hoje, e nós temos uma liderança, triplos diamantes, duplos, imperiais two stars, diamantes espalhados pelo Brasil, todos começaram da mesma forma. Todos atingiram a primeira graduação, que é se tornar um master nas primeiras 72 horas. Portanto, se você
fizer isso, colocar realmente 2 novos consultores no primeiro mês de atividade com 2.000 pontos, você atingiu a sua primeira meta no programa Master em 72 horas. E o objetivo qual é? Nós vamos ver efetivamente o que você tem que fazer para se tornar um Master. Agora, como que eu construo essa história de sucesso na Rinode? Como que eu efetivamente começo essa minha trajetória no negócio? Primeiro, nós falamos o seguinte, você tem que ser produto do produto. A primeira coisa que você faz na Rinode é fazer o seu pedido inicial. E aí tem, obviamente, você tem, primeiro, esse pedido, nós chamamos de pedido apropriado. Por quê? Porque ele tem que ter produtos suficientes para o seu consumo, né, para degustação, para utilização dos produtos, para você mostrar para as pessoas nas apresentações, e você tem que ter também produtos suficientes para revender. Então nós falamos que o seu primeiro pedido é um pedido chave. Ele tem que atender essas 3 premissas. Tem que ter produtos para o seu consumo diário, porque você é a voz da Rinode. Você é produto do produto. Quando você utiliza os produtos todos os dias, você vende verdade. Esse é o nosso negócio. O nosso negócio é um negócio de vender verdade. Você usar os produtos e recomendar, as pessoas enxergam verdade, veem credibilidade. E fica muito mais fácil de você começar uma trajetória de sucesso. As pessoas realmente no kit inicial experimentarem os produtos, sentirem realmente os nossos perfumes, todos os nossos cosméticos, degustarem o energético, a barra, todos os nossos produtos são fundamentais para que elas tenham a primeira experiência positiva com o negócio e queiram efetivamente comprar e se tornarem consultores da Rinode. E é claro, você tem que ter produto suficiente para quê? Para que essas pessoas que eventualmente querem inicialmente consumir ou apenas comprar os produtos de você, você precisa ter um estoque próprio para atendê-las, né? Qualquer negócio que você começa, você tem que ter um estoque inicial. Você não abre uma padaria sem ter lá a matéria-prima para fazer o pão, que é a farinha, o sal, o azeite. Quer dizer, se você não tiver pão para vender numa padaria, como é que você vai ter faturamento? É a mesma coisa no nosso negócio. Se você não tiver produtos para efetivamente vender, você realmente não vai ter a primeira forma de ganho, que é a essência do nosso negócio, que é a venda direta. Então, passo número 1, seja produto do produto. Passo número 2, conecte-se à Universidade Rinode. Gente, eu tenho praticamente 10 anos nessa indústria e todas as empresas que eu percebi, as maiores globais e as maiores nacionais, elas têm um sistema de treinamento unificado. Isso quer dizer o seguinte, você tem que estar realmente completamente conectado com a empresa. Você tem que estar completamente conectado com a missão da empresa. Você tem que estar completamente conectado com a estratégia da construção do seu negócio. Essa é a única maneira de você ser bem-sucedido. De fato é a única maneira. Então é fundamental você como consultor se conectar à universidade. O Kit Ser já está disponível no Brasil inteiro. As franquias já estão abastecidas, muitas franquias já estão fazendo a recompra de pedidos pelo sucesso do kit. Minha sugestão é fundamental, conecte-se à universidade. R$199 você já tem acesso ao Kit Ser, compre, vá até uma franquia, adquira o Kit Ser, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença brutal no seu negócio. E tem muitas outras novidades que eu não vou me estender nesse momento em relação à Universidade Rinode, que nós vamos implementar em janeiro de 2015. Muita coisa ainda vai acontecer. A gente fala que o Kit Ser é o pontapé inicial. Nós demos o pontapé com esse kit, que é realmente o material necessário para você começar uma trajetória de sucesso na Rinode. Se conectou à universidade, você já tem os materiais necessários para quê? Para você primeiro fazer a lista, vou falar daqui a pouquinho no detalhe como que você faz para montar a sua lista de contatos, ok? Você marca de 10 a 15 visitas com aquelas pessoas que você listou na sua lista pessoal de contatos, e aí você começa a atividade. Uma vez que você marcou as 10, 15 visitas para levar os produtos, fazer venda de produto, efetivamente mostrar o plano, dessas pessoas você tem que aprender que tipo de reunião que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reunião 1 a 1,
vou fazer uma reunião em casa, na minha casa ou na casa daqueles convidados. Eu vou participar de uma reunião que é uma APN, que é a nossa reunião de apresentação de negócios. Eu vou participar de um seminário, de um gran show específico na minha cidade. Eu vou participar de um evento corporativo, um evento regional da Rinodê, né, como a última convenção que nós tivemos agora em setembro. Ou seja, e tudo isso eu tenho que acelerar e fazer em 72 horas. Essa é a sua meta. Então, eu preciso trabalhar essas atividades para que eu efetivamente consiga chegar nesse patamar de master em 72 horas. Se você fizer isso, pronto. Gente, você chegou a master. É só fazer aquelas atividades geradoras de renda, eu tenho certeza que você vai se tornar efetivamente um master. Eu vou ter um prazer tremendo de realmente saudá-lo como o mais novo master da Rinodê, ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho, vamos esmiuçar um pouquinho como é que eu monto então uma lista. Eu tenho certeza que você que está na franquia, você que está em casa, muito possivelmente já está com o seu Master em 72 horas em mãos, né? Eu acredito que você já está com esse material excepcional. E agora a gente vai falar um pouquinho da montagem da lista de contatos. Então, isso é fundamental, realmente você está com o material, começar a anotar. Se você ainda não tem o material, escreva, não tem problema, dê um jeito. Pega um papel, uma caneta para você escrever, é fundamental você escrever isso e depois repassar para o seu material para que a gente efetivamente consiga treinar e duplicar, não só para você, mas para todas as outras pessoas novas que ainda vão surgir no nosso negócio. Mas vamos lá, vocês estão vendo aí no slide? A gente vai falar agora sobre o primeiro passo, que é a lista. Como é que eu monto a lista, Edu? Então, o que é essa tal de lista, né? Muita gente fala, Edu, mas o que é essa lista? Gente, a lista, primeiro, a lista a gente fala que é o combustível do nosso negócio. A lista é fundamental para realmente você começar a construir um negócio de maneira séria, de maneira sólida. E a lista, antes que você fale, Eduardo, eu tenho uma memória maravilhosa, eu não preciso de lista. Gente, a gente fala nessa indústria o seguinte, não existem erros novos, existem pessoas novas cometendo erros antigos. Essa é a premissa básica nessa indústria. Não existem erros novos nesse negócio. Existem muitas pessoas novas chegando, cometendo erros antigos. E o primeiro erro mais conhecido no nosso negócio, eu estou te falando um problema já para você resolver, para a gente trabalhar a solução. É o quê? É você não escrever o nome das pessoas. Hoje, por uma questão até de conveniência, a gente tem o hábito, por exemplo, eu tenho certeza, seguramente, você deve ter de 100 a 300 ou talvez 500 nomes, seguramente na sua agenda de contatos do seu celular. Né? Então, a gente tem o hábito, antigamente a gente gravava o número das pessoas. Eu, particularmente, hoje eu já não lembro o número de mais ninguém do telefone. Por quê? Porque a gente anota numa lista, que é na lista do celular. Da mesma forma, a tendência é a gente esquecer o nome ou esquecer uma pessoa, que talvez pode ser um grande líder aqui na Rinodê, se você não começar a escrever. Então, a lista é o combustível, é onde você efetivamente começa realmente a trabalhar. Agora, para ter uma lista, primeiro você precisa escrever. E no material, por isso que eu falei sobre o material, é super interessante porque ele já te dá uma página inteira para você listar no mínimo 100 nomes aqui das pessoas que você conhece. E, gente, eu já falo um dos grandes erros ao se montar uma lista. Sabe qual é o maior erro? É pré-julgar. Pré-julgar as pessoas. Todo mundo pré-julga alguém. Isso é natural do ser humano. Mas nesse momento eu te peço uma grande observação. Não pré-julgue ninguém. Coloque o nome de todas as pessoas que você conhece, sem exceção. As pessoas do seu trabalho, seus familiares, seus amigos do colégio, seus amigos da faculdade, seus amigos do curso de inglês, seus amigos do futebol, seus amigos do clube, liste todas as pessoas que você conhece.
o dono da padaria, a atendente do posto, gente, farmácia, gente, tudo que você frequenta, que você transmite ou troca mensagens com alguém, é alguém em potencial para você falar ou sobre os nossos produtos ou sobre a nossa oportunidade de negócios. Portanto, você nesse momento lista o nome de todas as pessoas. Feito isso, se você tiver uma lista de cabeça com 4 pessoas e nenhuma fechar o negócio, você vai ficar seguramente desmotivado. A gente sempre fala o seguinte, qual que é o grande segredo da lista? Se você não escreve o nome das pessoas e você apresenta para 2, 3 e talvez por inexperiência ainda no negócio, você tem talvez um não sucesso, muitas vezes muita gente já vai falar, ixi, esse negócio não é para mim. Agora, se eu tenho uma lista com 100 nomes, apresentei para 4 pessoas e eventualmente os 4 falaram, olha, nesse momento eu não estou interessado em conhecer esse projeto, meu amigo, ainda faltam 96. Como é que você vai fazer o negócio? Ainda motivado, feliz, porque ainda tem 96 pessoas que estão ali realmente dispostas e que você vai mostrar o plano para escutar um sim. Então, a lista ela tem um segredo fundamental que é quando você começa o seu negócio. Então, é fundamental você estar muito bem preparado. E quando você tiver essa lista, os 100 nomes, né? Eu disse aqui, você listou os 100 nomes dessa lista, uma vez que você tem todos esses 100 nomes, aí a gente vai para a segunda etapa da lista, que está aqui no material, que eu já vou mostrar para vocês. Talvez na imagem fique mais simples. Você vai listar o nome de todas as pessoas, vai colocar o telefone, e aí você tem um espaço aqui para marcar com um X, se essa pessoa tem credibilidade, se é um empreendedor ou se ela tem, talvez, alguma característica financeira, ok? Então, você vai listar esses 3 pilares, você vai fazer o primeiro trabalho da lista, que é pré-qualificar a lista. Você vai marcar um X. Então, você vai falar, o José, que é meu amigo, ele é um cara que tem credibilidade, ele é um empreendedor, mas talvez ele não lida bem com as finanças dele, ok? Você não marca nada. Agora, você coloca lá o nome, o Alessandro, ele tem credibilidade, ele é empreendedor e ele lida bem com as finanças. Você marca 3x aqui. Então, com isso, nós vamos fazer depois um trabalho secundário, que nós vamos trabalhar com a pré-qualificação dessa lista. Então, quando eu falo credibilidade, agora eu vou explicar. São pessoas que têm uma característica de líderes. Pessoas que são bem-sucedidas. Em muitas oportunidades, pessoas que são bem-sucedidas em outros negócios. Pessoas que são líderes, por exemplo, um pastor, uma pessoa que tem uma característica de líder, né? Um grande palestrante, uma pessoa que tem um papel de líder na sua cidade, na sua região, um dono, né? Um empreendedor, uma pessoa que tem um perfil, talvez, de empresário, né? Aí já é a característica do segundo. Você pega, por exemplo, lista quem são os maiores empresários da sua cidade. Pessoas que gostam de mudanças e que querem crescer, pessoas que têm credibilidade, né? Isso é fundamental para você realmente começar a fazer a pré-qualificação da lista. E pessoas que têm condições financeiras de entrar com kit, né? Isso é fundamental. Por vezes a gente acaba querendo eventualmente falar, não, eu vou apresentar para uma pessoa que talvez não tenha condição nenhuma. Isso não é para julgar, mas você talvez pode priorizar para aquelas pessoas que têm talvez um pouquinho mais de condição para começarem o negócio da maneira certa. Nós falamos sobre isso, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, essa é a pré-qualificação que você fez na lista com aqueles 100 nomes que você previamente escreveu. Uma vez feito isso, perfeito. Então, listei os 100 nomes, pré-qualifiquei, já listei quem são as primeiras pessoas que eu vou convidar, agora eu preciso saber como fazer o convite. Então, primeiro, o convite ele pode ser feito ou por telefone ou pessoalmente, mas faça o convite em no máximo 3 minutos. Aqui eu vou contar um outro segredo que é muito comum na indústria, né? Importante, isso é muito importante, eu quero frisar. O seu papel no convite é convidar a pessoa para conhecer o negócio numa reunião e não apresentar a oportunidade para a pessoa, né? A pergunta, na verdade,
a pergunta que você deve fazer, no fundo, aguçar a curiosidade dessa pessoa que está ao telefone para que ela queira participar. E aí o Tiago do outro lado pergunta, mas do que se trata? Você fala, olha, é uma empresa que está há 26 anos no mercado e está expandindo o seu negócio em nível nacional. E eu, obviamente, lembrei de você, que é uma pessoa que tem, por exemplo, eu listei lá na pré-qualificação, você é um cara que tem muita credibilidade na região. Então a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Por isso que eu estou convidando você nesse primeiro momento. Só que aí o Tiago me pergunta, Eduardo, do que se trata isso? É vendas? E aí vem aquela primeira pergunta. A pergunta, na verdade, você não tem que dar resposta, você tem que responder com outra pergunta. Por que, Tiago, você gosta de vendas? Então, na realidade, você precisa escutar do Tiago. Por quê? Porque se ele falar, Edu, eu amo vender, cara, ótimo, você está no negócio certo. Então seja bem-vindo à oportunidade. Se ele fala, eu não gosto de vender, você pode perguntar, mas eu tenho certeza que você gosta de comprar, não é, Tiago? Ou você que tem credibilidade, você gosta de dar oportunidade para as pessoas realmente construírem os seus negócios. Então, na realidade, você sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Só que o objetivo não é explicar o plano por telefone. O objetivo é aguçar a curiosidade do Tiago para que ele sim participe de uma reunião. Então, a gente resume, na realidade, o convite em no máximo 3 minutos. No máximo, já está demais, de bom tamanho. Né? Tem gente que fala, eu quero te convidar para uma oportunidade, pessoal, mas do que se trata? Não, vai ser no dia tal, na hora tal, tchau, bum, desliga o telefone. Né? Quanto menos você falar, melhor. Mas a realidade, é claro que é uma brincadeira, mas a realidade é que você tem que ser sucinto. Quanto menos você falar e mais aguçar a curiosidade, esse é o convite mais efetivo que você tem para fazer no negócio. E aí, uma vez que você começou efetivamente e fez esses convites para talvez de 10 a 15 pessoas, né, que você também listou, você faz aqui a marcação das visitas. Uma vez que eu listei de 10 a 15 pessoas, eu vou efetivamente começar a mostrar o plano, vou efetivamente levar os produtos, vou começar a vender os produtos. Então, você vai realmente fazer uma reunião. Então, eu marquei daquelas 100 pessoas, eu pré-qualifiquei, tenho de 10 a 15 pessoas que eu marquei visita com essas pessoas, seja na casa delas, seja na minha casa, seja num café, em algum outro local, ou eventualmente eu convidei aquela pessoa para participar de uma APN semanal que acontece seguramente na sua cidade todas as semanas, né? Seja para participar de um grande show ou de algum outro grande evento. Então, eu vou participar, vou garantir que essa pessoa participe da reunião. E aí, efetivamente, eu preciso saber como que eu vou apresentar. E aí vem a primeira grande quebra de paradigma. Quando as pessoas começam no negócio, em geral, você quando dá o seu primeiro sim, você obviamente participou de uma reunião, começou o negócio, estudou, talvez tenha ido para sua casa, viu na internet, pesquisou o site da Rinode, mas todo mundo que começa, em geral, não começa com muita informação. Então, a grande barreira que nós temos que quebrar e que nós falamos que aqui é fundamental para o nosso negócio é você aprender a mostrar o plano. Essa é a primeira grande barreira que você deve quebrar. Por quê? Porque, gente, a verdade é, a pessoa que está te escutando, ela não conhece a Rinode. Ela não conhece os produtos da Rinode. Então, você não precisa ter medo de mostrar o plano, porque ela não conhece a Rinode. A verdade é, só você que conhece, ela vai conhecer a Rinode. Então, seguramente o seu primeiro plano não vai ser o melhor plano, mas com certeza vai ser o primeiro de muitos planos que você vai mostrar. Então, eu encorajo você realmente a utilizar os materiais da Rinode para efetivamente você começar a ganhar confiança em mostrar o plano todos os dias. E isso é mágico, gente, porque depois que você aprender a mostrar o plano todos os dias, vai acontecer uma coisa, quando você não mostrar, você vai ficar mal, você vai ficar triste, você vai sentir que está faltando algo. Então, a primeira forma para você começar a mostrar o plano é escutar o plano de quem já mostra.
Essa é a primeira forma de você aprender, né? Nem todo mundo vai ser professor de cara, mas todo professor um dia foi um bom aluno. Então seja um bom aluno, seja ensinável. Comece, por exemplo, com um DVD que você conseguiu aqui, recebeu dentro do kit. O DVD ele vai te mostrar a oportunidade Rinodê. Então você vai ter segurança em entender qual é o negócio, você vai pegar um DVD, colocar na sua casa e apertar o play. Gente, aqui está o maior desafio do nosso negócio. É você realmente pegar um DVD, colocar na sua televisão, apertar um play. É você pegar um DVD, colocar no seu computador, apertar um play e mostrar para o seu convidado. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você mostra para ele que qualquer um pode fazer esse negócio. Quando você faz isso e fala para ele, aperta o play no meu computador, gente, se ele aperta o play, esse negócio é mágico. Ele vai, se ele tomar o sim e de fato tomar a decisão de fazer esse negócio, ele já entendeu que esse negócio é muito simples. Ele só precisa pegar o material e duplicar. Ele só precisa ser um bom provetexto para você seguir. Desta forma, você se sente cada vez mais seguro na oportunidade. E a realidade é que quando você age de maneira transparente, isso vende. Quando você fala, olha, eu sou um novo consultor, eu estou aprendendo sobre o negócio e estou duplicando esse material excepcional que a empresa realmente está oferecendo. E aí você segue exatamente o material. Então, esse material ele é muito simples. Por quê? Porque ele mostra o passo a passo para qualquer pessoa fazer esse negócio. Então, é outra ferramenta fundamental para você mostrar e apresentar o plano, né? É ter contar a sua história, que é fundamental, como que você conheceu a Rinodê, né? Como que você se associou a essa empresa e por que você se associou. A história, as pessoas não entram na Rinodê porque elas têm uma fé absurda na empresa. Elas entram porque elas acreditam em você. Você é o elo de credibilidade. As pessoas conhecem e se envolvem com a Rinodê primeiro por você. Porque você que é uma pessoa de referência para elas, que você está levando realmente essa oportunidade. Então, a coisa mais essencial é você contar a sua história. É você falar por que você tomou a decisão de fazer Rinodê. E uma vez feito isso, não tem segredo, gente. Se você tem os materiais, é efetivamente para a reunião, é mostrar o plano, é trabalhar, é começar a fazer o negócio todos os dias. E de novo eu quero reforçar, esse negócio só se aprende de uma forma, gente, fazendo. Não tem outra forma de você aprender a fazer esse negócio. Você só vai fazer e aprender a fazer esse negócio quando você começar a fazer. Simples assim, é tão simples assim que é fácil, chega a ser fácil. Né? Por quê? Porque se você começar a fazer todos os dias, não tem como, você vai ficar bom. Acredite no que eu estou falando, você vai ficar bom nesse negócio. Agora, para isso você precisa dar o primeiro passo, que é começar a mostrar o plano todos os dias. Crie o hábito de mostrar o plano todos os dias. E outro ponto, que na minha opinião é algo mágico nesse negócio, é... Nem todas as pessoas que você listou na sua lista, por exemplo, que você convidou, elas vão participar de uma reunião e nem todas as pessoas que você convidou para uma reunião vão se tornar consultores. Talvez nesse momento não. Mas talvez daqui a 2, daqui a 3, talvez daqui a 6 meses, aquele consultor que te disse não, ou que não está no momento dele, talvez ele diga sim daqui a 2, 3 meses. Então, o segredo também desse negócio, se é que existe segredo, na minha opinião nem existe, é o acompanhamento. Você precisa fazer acompanhamento com os seus convidados. Você precisa, seja numa reunião 1 a 1, seja numa reunião aberta, por exemplo, uma pessoa vai na sua cidade agora, vai na reunião semanal que você fez na franquia. E aí ela foi, viu os produtos, ficou fascinada pelo plano e foi embora para casa. Falou que ia conversar com o marido, com a esposa, enfim, falou que ia pensar. Gente, tem muita gente que por vezes acha que essa pessoa falou não. E às vezes não é isso, ela precisa ter o aval de alguém, precisa compartilhar com o sócio, com a esposa.
para realmente começar a fazer o negócio. Então, uma coisa que faz muita diferença também é você ligar para aquela pessoa e fazer acompanhamento. Acompanhamento é chave, é saber com ela, Eduardo, como é que você está? E aí, gostou da reunião? Ou melhor, o que mais você gostou da reunião? Né? Porque, na realidade, ela vai falar o que mais ela gostou. E aí você evolui nesse assunto. Puxa, Eduardo, eu mais gostei dos produtos, ótimo. Puxa, olha, José, você tem razão, os produtos são excepcionais, tem uma qualidade única, tem cada um, eu posso te explicar no detalhe, a gente pode marcar uma outra reunião para eu te explicar no detalhe como você utiliza ou como você vende os produtos, né, de uma maneira ainda mais fácil. Quer dizer, eu peguei o que o Eduardo mais gostou e fiz um acompanhamento com ele. Agora, é fundamental você ligar, é fundamental você, numa reunião aberta, ou num grand show, ou num seminário, você fazer esse follow-up com esses convidados, com todas as pessoas que participaram ou que eventualmente viram o plano da Rinode pelo menos uma vez na vida, ok? E aí vem o patrocínio responsável. Nós falamos muito, né, do negócio, nós falamos muito do negócio, que o nosso negócio é um negócio de produtos e é um negócio de pessoas. Né? Quando uma pessoa fala sim para você, ela está falando sim para a Rinode, ela está falando sim para o sonho dela. E nós temos uma responsabilidade muito grande. O nosso compromisso aqui agora é gigantesco. O nosso compromisso agora é te apoiar para esse sim. Você que disse sim para a Rinode tem que fazer algo que nós chamamos patrocínio responsável, que é te apoiar. É isso que nós estamos fazendo. Não é fazer o negócio por você, não é isso que você vai fazer pelo seu downline, não. Você precisa apoiar que ele aprenda a fazer o negócio. Nós temos responsabilidade com aquela pessoa que entra. Então, a nossa responsabilidade qual é? É garantir com que o Tiago, por exemplo, que acabou de entrar no negócio, ele entenda, ele participe de todas as reuniões, ele deguste os produtos todos os dias, ele realmente entenda a necessidade de se tornar um master em 72 horas. Se ele fizer isso todos os dias, isso é maravilhoso. Se ele entender que eu tenho uma responsabilidade em apoiar o Thiago para se tornar master, gente, imagina no Brasil inteiro. Imagina agora. Faça apenas uma conta simples. Se as 13.200 pessoas, né, que se cadastraram na Rinode no mês agora de novembro, você apoiar essas 13.000 pessoas para que eles se tornem masters agora, só faça a seguinte conta, agora no mês de dezembro, imagina o que não vai acontecer com o seu negócio. Essa é a conta que você tem que fazer. Às vezes a gente sai correndo, querendo ampliar o nosso negócio. Imagina o que você vai fazer com esse negócio. Então, a realidade é, você tem que efetivamente apoiar essa pessoa que está começando. Você tem que garantir que essa pessoa faça um trabalho excepcional. E todos nós, líderes, temos responsabilidades excepcionais. Eu sei que tem líderes aí que, tem liderança do Brasil inteiro, né, participando agora. Por quê? Porque quer realmente ficar alinhado com a empresa. Eu sei que, por exemplo, tem líderes do Sul, a exemplo do nosso querido Imperial Moisés. Parabéns, Moisés! Parabéns por estar aí na sala participando. Realmente, grande Moisés, eu estou aí, você sabe disso. Nosso mais novo Imperial, Daniel Shoa, tive que contar a novidade, não aguentei. Daniel Shoa, parabéns, está aí participando. Isso é patrocínio responsável. A liderança, eu sei que muitos líderes gostariam de estar aí, talvez nem todos estejam. Mas parabéns você que está aqui, porque você está preocupado em aprender. Você está preocupado em realmente aprender o que é um patrocínio responsável para transferir isso para a sua organização. E é isso que nós precisamos fazer como líderes. É garantir que você tenha como meta e que você garanta que o seu downline tenha como meta apresentar de 10 a 15 planos em 72 horas, fazendo ele se tornar um master. Gente, de novo eu quero que você faça essa conta comigo.
Se os 13 mil consultores que entraram no mês passado tiverem como meta agora em dezembro se tornarem os novos masters da Rinode, imagina você como upline que patrocinou esse novo consultor, ajudar esse consultor a se tornar um master nesse mês de dezembro. Gente, a gente vai para a estratosfera, vai ser o maior mês da história disparado mais uma vez. Agora imagina a força disso, imagina todo mundo, todo mês duplicando isso, cuidando e tendo um patrocínio responsável com a sua organização. É isso que a gente precisa no nosso negócio, é isso que vai fazer a diferença no nosso negócio, ok? E aí vem uma questão que eu acredito demais, que é a lei dos números, né? A verdade é, não tem como nessa indústria, nesse negócio, você vai aprender e você vai ficar bom, eu disse repetidas vezes aqui. Você vai ficar bom fazendo, você vai se tornar um grande líder com uma habilidade única em fazer lista, montando lista. Você vai desenvolver e melhorar sua habilidade de convite como? Convidando. Você vai mostrar plano e vai se tornar cada vez melhor em patrocinar novos quando você mostrar mais planos. Por que tem pessoas que vão numa velocidade maior e outras numa velocidade talvez um pouco mais lenta? Por uma questão muito simples, porque eles mostram mais planos. Eles estão mais focados com o negócio, eles estão com uma atividade maior. Então, existe uma premissa básica no nosso negócio que é a lei dos números. Né? Você não precisa esperar um ano para talvez ter o resultado que o Imperial teve. Talvez você possa fazer isso em 6 meses. Talvez você possa fazer isso em 3 meses. Depende do quê? Da sua intensidade. Se a sua velocidade for maior, parabéns, talvez você tenha um resultado ainda maior. Agora, cada um vai no seu ritmo. Mas o ponto é o seguinte, você precisa entender e a sua organização precisa entender que quanto mais pessoas conhecerem nossos produtos e a nossa oportunidade, né, a realidade é, pela nossa experiência de cada 10 planos que você mostre, no mínimo, mas no mínimo você vai patrocinar um novo. Eu particularmente, ultimamente, eu tenho visto um número ainda maior. Para mim esse número ainda está defasado, porque o resultado que a gente tem visto é pelo menos de 20 a 30% de efetivação. De cada 10 planos que você mostra, pelo menos 2 ou 3, chega até 3 pessoas, 30%, tomam a decisão de fazer o sim. Por quê? Porque o nosso negócio ele é muito acessível, ele é muito democrático. Então a pessoa realmente pode começar a fazer o negócio. E aí vai efetivamente de quantos planos você mostra todos os dias. Então, o seu primeiro passo, se você olhar, qual é? É garantir e ajudar o seu downline, aquele seu novo patrocinado, a marcar as 10 reuniões. O seu papel como líder é acompanhá-lo. Sabe por quê? Porque é o único jeito de você ensinar. Você tem que ter uma estratégia de, José, vou te patrocinei hoje, eu vou te acompanhar, vou fazer essas 10 primeiras reuniões, você vai escutar. A partir da 11ª é contigo. Então, o Eduardo precisa aprender nessas 10 reuniões em como mostrar o plano. Ele precisa aprender e desenvolver a habilidade de convidar. Esse é o meu papel como líder, não é fazer só pelo Eduardo, eu vou mostrar para o Eduardo como fazer, até que o Eduardo efetivamente consiga seguir adiante e realmente tocar isso no projeto. E você, dessas 10 pessoas, precisa apenas 2 que realmente estão dispostas a fazerem o negócio da maneira inicial apropriada. A gente fala muito sobre o pedido inicial apropriado, eu falei no início da apresentação. Pedido inicial apropriado é aquele que vai atender o seu consumo próprio dos produtos, seu consumo, a sua utilização diária de todos os produtos todos os dias, são os produtos que você vai ter para oferecer, para efetivamente utilizar nas apresentações e vai ser a quantidade de produtos que você tem disponível para revender. Se você tiver isso em mãos, gente, esse, portanto, é o pedido que você tem que avaliar na sua condição financeira.
Para muitos líderes que têm duplicado o negócio, o Kit Top tem se tornado, tem se mostrado como a melhor opção. Agora, a melhor opção vai de acordo com a sua condição financeira. Se você tem disponibilidade e quer fazer um negócio estrategicamente para construir o seu diamante em 90 dias, né, construir realmente uma rede de grandes vendedores e consumidores e obviamente de líderes de negócio, o Kit Top tem se mostrado sem dúvida alguma a melhor opção para essa liderança. Agora, tudo vai de acordo com a sua disponibilidade financeira. De repente você fala, Eduardo, eu não tenho a disponibilidade inicial para entrar com o Kit Top. Não tem problema. Você pode fazer um pedido inicial, né, com o kit básico e depois efetivar a diferença com mais produtos ou recompor ao longo do mês essa diferença. Agora, as pessoas que têm tido grande sucesso no resultado do plano de marketing tem se utilizado do pedido inicial apropriado com o Kit Top. Então, essa tem se mostrado hoje a melhor opção no mercado. Agora, de novo eu reforço, a decisão é sua. Tudo vai depender da sua disponibilidade financeira. E uma vez feito isso, qual que é o meu papel como líder? É garantir que esses dois novos consultores, né, se eu me tornei um master e patrocinei dois novos, eu preciso duplicar. Eu, Eduardo, a minha meta agora é garantir que esses dois novos se tornem masters no mês de dezembro. Esse é o meu papel. Então, se você se tornou um master agora em novembro, a sua próxima meta qual é? É garantir que esses dois novos que você patrocinou pessoalmente se tornem masters agora no mês de dezembro. E assim sucessivamente eles também vão duplicar essa prática de negócios. E algo que a gente tem notado, que tem tido um resultado excepcional e cada vez mais vocês vão efetivamente ouvir sobre essa nomenclatura, é o consultor proativo. Quem é o consultor proativo? As pessoas que têm tido resultado no plano de marketing, os líderes que têm tido atividades, o que nós fizemos? Nós mapeamos o perfil dos nossos líderes que têm tido os melhores resultados no negócio. Então, nós criamos essa nomenclatura que é o consultor proativo. Quem é um consultor proativo? Eu vou falar. Primeiro, consultor proativo, ele segue as 12 disciplinas diárias que eu já vou descrever para cada um de vocês. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar quais são essas disciplinas diárias que esses consultores utilizam e promovem diariamente. Ele está conectado à Universidade Rinodê, veja no slide. O consultor proativo, de novo, é aquele líder que está duplicando o quê? O que está no material. Eu aprendi nessa indústria o seguinte: só duplique ou só fale o que está no material. O que você ouviu falar, esqueça. Só duplique o que está nos materiais oficiais da Rinodê. Se está no flip chart, você fala. Se não está, simples assim, você não fala. Então, o grande líder da Rinodê, ele está conectado à universidade, isso é um fato. São as pessoas que realmente têm duplicado cada vez mais essa prática de negócios. Ele tem uma lista atualizada com 100 nomes. O líder que faz esse negócio é aquele que diariamente conhece pessoas e que diariamente adiciona novos nomes na lista. Imagina por um instante, gente, se você apresenta o negócio todos os dias. Você conhece pessoas todos os dias, né? Às vezes você está num café, você está numa fila de banco, você foi num escritório, trocou cartão no seu plano A com a sua atividade primária, e aí você conheceu uma pessoa nova, um cliente, um amigo do seu amigo, uma pessoa que você encontrou no almoço. Gente, nós conhecemos pessoas diariamente. Eu particularmente, toda vez que eu viajo, eu faço amizades com talvez centenas de taxistas. A quantidade de pessoas que eu já fiz amizade num táxi, por exemplo, eu rodo em várias cidades. Pô, é impossível não falar com um taxista, é impossível não conhecer uma pessoa nova. Então, o seu papel é adicionar nomes constantemente. Esse é o papel que um consultor proativo, esse novo patamar que nós chamamos, que não está no plano de marketing, mas é
numa nomenclatura de atividade, ele adiciona nomes constantemente. Ele consome pelo menos 400 pontos mensais. Por quê? Gente, o nosso ativo, a gente sabe, é um dos mais baixos do mercado. São 200 pontos, 160 pontos, que equivalem a R$200. Mas a realidade dos nossos consultores hoje, verdadeiramente falando, eles fazem muito mais que isso. Então, hoje nós mapeamos que no mínimo um consultor proativo, aquele que está em atividade, ele faz no mínimo 400 pontos mensais para o consumo dele, para a revenda de produtos e para a degustação de produtos e utilização de produtos. Isso é o mínimo o que um proativo faz. Ele mantém pelo menos uma lista de 5 clientes todos os meses. Gente, isso é maravilhoso, né? Eu brinco o seguinte, é incrível ver na Rinode a fidelidade que nós temos com os nossos produtos. Então, utilize isso a seu favor. A coisa mais fácil que você tem hoje nesse negócio é ter uma lista de clientes ativa. Aquelas pessoas que todos os meses ligam para você para falar: Edu, eu quero um perfume, Edu, eu quero algum produto de cosméticos, Edu, eu quero uma barra de açaí, Edu, eu quero um energético para consumir com os meus amigos no churrasco, onde a gente joga lá no futebol todo mês. Gente, nós temos, e você tem que ter uma base ativa de clientes, isso é fundamental para o seu negócio. Além disso, o consultor proativo, ele mostra e apresenta 15 planos todos os meses. Isso é o mínimo, gente. De verdade, eu já vi gente fazer isso talvez em 2 dias, mostrar 15 planos em 2 dias. Então, 15 planos no mês, a gente está falando do seguinte: você mostra um plano um dia sim, um dia não. Na realidade, isso aqui é para você começar a desenvolver o negócio, porque se você começar a mostrar 15 planos por mês, eu tenho certeza que você vai amar fazer esse negócio. Você não vai conseguir voltar para sua casa sem pelo menos um plano por dia. Essa é a verdade do nosso negócio. Mas o consultor proativo é aquele que pelo menos, no mínimo, 15 planos ele mostra no mês. E patrocina 2 novos consultores por mês. Esse é o mínimo que um consultor proativo, que efetivamente está em atividade, faz na Rinode. Gente, 2 novos consultores por mês. Você tem 30 dias para mostrar no mínimo 15 planos para efetivar 2. Então, é algo completamente, os números não mentem, é algo completamente factível para o seu negócio, é algo que efetivamente você, já com essas premissas, pode realmente já no mês de dezembro se tornar um consultor proativo, ok? E aí, uma vez que você realmente quer desenvolver essa prática, quer desenvolver essa atividade, você tem que ter algumas disciplinas diárias, né? A verdade é que o nosso negócio é um negócio que muita gente fala: eu faço Rinode quando dá. Gente, se você fizer Rinode quando dá, a Rinode vai te pagar também quando dá. O plano de marketing só funciona para quem tem disciplina. O plano de marketing só funciona para quem faz atividades geradoras de renda. Para quem realmente mostra o plano todos os dias. E a realidade do nosso negócio é a seguinte: você precisa criar disciplinas. Porque, de novo, se você criar o hábito de mostrar o plano todos os dias, gente, é algo mágico. Se você criar, eu acredito que todos nós temos uma dádiva única na vida para realmente nós mudarmos o nosso dia a dia, né? Eu não sei se o seu dia começou muito bem, eu não sei se o seu dia começou muito mal, eu não sei se o seu dia agora está terminando muito bem, ou se o seu dia terminou muito mal. A verdade é que nós temos o poder nas nossas mãos para que a gente efetivamente possa mudar a nossa trajetória. Nós temos que colocar disciplinas diárias, por exemplo, para nos tornarmos mais positivos. E isso é fácil se você seguir isso todos os dias. Se você tiver as disciplinas diariamente, desde que você implemente essas disciplinas. Então nós listamos 12 disciplinas para que você se torne cada vez mais positivo, para que você se torne cada vez mais
um líder realmente de sucesso nesse negócio? A primeira disciplina, e eu particularmente faço isso todos os dias, é seja grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho na minha vida, pela família maravilhosa que eu tenho, pelo ar que eu respiro, pelas pernas que eu tenho, pelos braços, por tudo que eu vivo todos os dias, eu agradeço todos os dias a Deus. E você, de fato, se você fizer isso todos os dias, agradecer, e talvez, às vezes, ao longo do seu dia, você tenha um dia difícil, mas talvez hoje, nesse momento, agora eu te peço, agradeça a Deus a vida que você tem. Não importa, agradeça, seja grato a Deus por tudo que você tem vivido. Eu tenho certeza que isso já vai fazer você ter uma noite maravilhosa e um dia excepcional de amanhã. Seja grato pelo que você tem, pelas pessoas que estão ao seu redor e por tudo que você viveu até hoje. Tudo isso te possibilitou chegar onde você chegou. Então tenha gratidão. Número 1. Número 2. Dedique tempo à família. Gente, nada na vida faz mais sentido, um trabalho não pode ser maior do que o relacionamento que você tem com a sua família. A Rinode, ela oferece realmente a oportunidade para as pessoas mudarem de vida, mas para as pessoas terem mais tempo com as suas famílias. Se talvez hoje você, consultor, não está balanceando a sua vida pessoal, eu sugiro que você realmente encontre um tempo. Marque um tempo que você abra mão de qualquer outra coisa e se dedique realmente à sua família. A coisa mais importante, depois de Deus, que nós temos, é a nossa família, a base sólida para realmente a gente ter uma vida de plenitude, uma vida digna, uma vida estável, uma vida serena, uma vida em paz. Então, a família é o alicerce do nosso negócio. A Rinode, ela valoriza. Quando você entende os valores da empresa, ela fala, valorize a sua família, né? Tenha Deus, tenha a família realmente como um grande valor para você. Encontre tempo para você se dedicar à sua família. Faça 30 minutos de atividade física. Gente, isso é fundamental. Isso é algo que realmente é um desafio grande na nossa rotina diária, a gente encontrar isso, mas dedique 30 minutos para você. Isso é importante demais, é um momento seu, é um momento que você está ali se exercitando, falando com você, é um momento que você está investindo em você. Então, pelo menos 30 minutos, talvez você fale, Edu, eu não consigo ter uma hora para praticar uma atividade física, mas seguramente se você já fizer 30 minutos de esteira, ou andar no parque, andar, por exemplo, com a sua esposa, com seus filhos, passear com o seu cachorro, ter 30 minutos que você tem uma atividade sua, isso eu tenho certeza que já tem uma diferença brutal no seu dia a dia. Número 4, use os produtos. Lembra que eu falei no início da apresentação? Você é o maior produto dos seus produtos. Né? Você tem que ser produto do produto, então tem que usar os produtos diariamente. Hoje eu já pedi, já falei com o Leandro, pelo amor de Deus, acabou o meu perfume, eu preciso do meu perfume. Então a realidade é, eu tenho que usar os produtos, eu uso, preciso, você precisa usar os produtos para recomendar, para mostrar credibilidade, para as pessoas falarem, poxa Edu, que perfume bom é esse? O que você está usando? Gente, é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso negócio, nós somos promotores dos nossos produtos. Passo número 5, lê 15 minutos por dia de um livro. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Isso muda a vida. Eu falo isso porque na minha trajetória profissional, em 2004, efetivamente, eu comecei a ler livro de autoajuda. Não sei se você acredita ou não, mas a realidade, esses livros seguramente mudaram a minha forma de pensar em relação a negócio, pensar em relação a desenvolvimento pessoal. Todos os livros são extremamente positivos. Pegue um livro que realmente você se identifique e leia todos os dias. Né? Para você ter conteúdo para mandar para fora, primeiro você tem que ter conteúdo, você precisa jogar conteúdo para dentro. Então a verdade é, se você criar o hábito da leitura, eu tenho certeza que aqui nesse negócio tem uma diferença brutal. As pessoas que começam a ler diariamente um livro positivo, e nós como empresa vamos começar a sugerir livros para todos vocês,
mensalmente, isso eu tenho certeza, em 6 meses você tem uma diferença brutal no seu negócio em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional, especialmente em conteúdo, né? Se você pretende se tornar um grande líder nesse negócio, é fundamental você investir que pelo menos 15 minutinhos todos os dias. Ouça um áudio positivo, gente, nós mostramos os áudios, né? Vocês têm o Master em 72 horas, o GPS, Diamante 4x4, o plano mensal, você tem todos, os 10 pergaminhos, que são os áudios realmente para você começar a implementar e usar todos os dias, ou seja, você tem todos os materiais necessários para você escutar, né? Nós falamos que o nosso negócio está baseado em 3 grandes pilares: ler, escutar e participar. Esses são os 3 grandes pilares de um sistema de treinamento. Então, eu tenho que ler os materiais da Rinode todos os dias, leia o GPS todos os dias, um livro positivo todos os dias, escute os áudios todos os dias, né? Você às vezes está no carro, gente, é simples, se você escutar 15 minutinhos um áudio, às vezes meia hora que você leva até o seu trabalho, você já entendeu. Por exemplo, o Master de 72 horas, você já aprendeu sobre esse material excepcional. Então, esses materiais esses áudios fazem uma diferença brutal no seu desenvolvimento, né? Conecte-se à Universidade Rinode, nós já falamos isso, já não vou nem repetir, você tem que estar conectado, é aí que realmente é a cola do nosso negócio para você aprender e se desenvolver. Reveja suas metas e sonhos. Gente, isso é algo que isso muda a vida. Quando você entra na Rinode e você tem um sonho, você tem uma meta, algo que faz diferença nesse negócio, especialmente no material do plano mensal, e mais para frente a gente vai falar sobre esse material, é você colocar quais são os seus sonhos e você colocar quais são as suas metas para que você atinja aqueles sonhos. Então, se você fizer isso todos os dias, você vincula a sua atividade, você lembra que mesmo que você tenha alguma dificuldade ao longo do seu dia, você lembra que você tem um sonho grande nesse negócio. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei se o seu sonho na Rinode é incrementar R$500 a sua renda por mês. Eu não sei se o seu sonho na Rinode é que você tenha, por exemplo, R$1.000, R$2.000 a mais para pagar a parcela do seu carro, para pagar um supermercado ou eventualmente para pagar uma escola melhor para os seus filhos. Eu não sei qual é o seu sonho, mas se você rever os seus sonhos todos os dias, você listar, ter as suas metas claras, eu tenho certeza que isso vai te manter no negócio. Mesmo quando você tiver um momento de indecisão, e esse momento vai acontecer, tenha certeza disso, porque vai, eu sei o que eu estou falando, mas quando você tem um sonho muito claro, você tem uma meta clara para realizar aquele sonho, nada, nem ninguém vai desviar realmente você do foco. Então, utilize isso, reveja suas metas e os seus sonhos todos os dias. Verifique e confirme a agenda diária. Gente, um líder, quando ele se programa, quando ele efetivamente começa o dia sabendo que ele vai mostrar 3 planos, que ele vai mostrar oportunidade todos os dias, ele já tem uma maneira clara, ele já se programou, ele sabe se ele pode eventualmente mudar um horário ou outro, ele realmente já tem... O dia dele já é muito mais produtivo. Então, reveja quais são as suas reuniões, né? Faça 10 contatos e 10 ligações. Gente, é isso que você tem que fazer todos os dias. Pelo menos 10 contatos e 10 ligações. Lembra que eu disse, você conhece pessoas novas todos os dias. Você vai convidar ou vai fazer ligações convidando as pessoas para a APN de terça, de quinta, qualquer dia que seja, que aconteça, na segunda, na sua cidade, você precisa convidar as pessoas. Então, tenha um compromisso de conhecer 5 pessoas novas e de fazer 5 convites todos os dias. Isso é algo mágico, isso vai acelerar muito o seu negócio. E mostrar o plano todos os dias e fazer acompanhamento. Lembra que eu disse, você tem aquela meta de 10 a 15 planos por mês. Mas talvez você, como um consultor proativo, talvez você que queira colocar uma intensidade maior nesse negócio,
tenha talvez esse ímpeto de mostrar um plano por dia. Gente, imagina, se você tomar a decisão hoje de mostrar um plano por dia, eu garanto a você que seu mês de dezembro vai ser extraordinário. Eu garanto a você que seu Natal vai ser excepcional. Você realmente vai começar o seu ano de 2015, não apenas com promessa, mas com efetividade, realmente com compromisso de ter algo completamente diferente. Então, se você se comprometer em mostrar o plano todos os dias, isso vai gerar um resultado ainda mais efetivo no negócio. E, para fechar, dê 4 abraços todos os dias. Poxa, Eduardo, mas você está falando de negócio, agora você fala de dar abraço. Gente, dar um abraço numa pessoa é mágico. Né? Uma pessoa, hoje cada vez mais as pessoas, a gente fala, tá todo mundo, cada um olha no seu celular, cada vez menos as pessoas olham no olho a olho, cada vez menos as pessoas trocam experiências com outras pessoas, cada vez mais as pessoas se utilizam de mídias sociais, né? de ferramentas para se falar, para trocar experiências, para bater papo. Às vezes você está com seu marido ou com a sua esposa na cama e você não fala com ele na cama, mas você manda mensagem pelo WhatsApp. Gente, dê 4 abraços por dia, isso é mágico. Né? Cada vez menos as pessoas dão abraços. Então, se você fizer isso, é algo que é completamente positivo, é algo transformador, é algo que realmente você vai deixar uma marca registrada para aquela pessoa. Então, isso é algo que a gente estimula realmente quando você quer fazer as 12 disciplinas diárias. E para fechar praticamente as 4 regras para o sucesso da Rinode, né? Aqui eu estou realmente fechando para que fique muito claro. São 4 regrinhas que fazem uma diferença excepcional no seu negócio. A primeira regra, já disse inúmeras vezes, seja produto do produto, ponto. Utilize os produtos, fale sobre os produtos, venda os produtos todos os dias. Número 2, tem uma lista de contatos, dinâmica. Essa lista vão entrar nomes e sair nomes, ou seja, você vai colocar e adicionar nomes todos os dias. Você vai conhecer pessoas todos os dias. Por isso que nós falamos que é uma lista quente, uma lista dinâmica de contatos. Apresente ao mínimo 15 planos por mês. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na Rinode. É impossível você mostrar 15 planos e não ter pelo menos 2 fechamentos ao longo do mês. E se conectar à universidade, está antenado com o que está acontecendo. E é claro, se você fizer tudo isso, você já atingiu o patamar de Master em 72 horas, gente, parabéns, porque a sua próxima meta sabe qual é? Se tornar um diamante da Rinode. E se tornar um diamante, nós falamos que a regra número 1 para se tornar um diamante da Rinode, sabe qual é? Essa regra vai te acompanhar pelo menos pela sua trajetória inteira, até Imperial 3 Stars. Seja ensinável. Continue sendo um líder ensinável. As pessoas que mais crescem nesse negócio são aquelas que querem mais trocas de informação, são aquelas que aprendem com todos os líderes, são aquelas que participam de conferências online como essa, onde as pessoas estão absorvendo conteúdo, participam de reuniões semanais com todos os líderes, participam de conferências, né, de grandes shows, dos seminários, quando vai um líder VIP lá contar a história de sucesso. Gente, os líderes que são ensináveis são as pessoas que realmente atingem o maior patamar do nosso negócio. Se você olhar, pode observar, qualquer um dos nossos triplo diamantes e acima, mesmo duplos diamantes e acima, diamantes seguramente e acima, são pessoas extremamente ensináveis. São pessoas que vão conversar com você, vão aprender como você faz o negócio. São pessoas que vão te ensinar como fazer o negócio. Então, essa é a grande regra de ouro para o nosso negócio. Tenha aprendizagem constante. Se você se mantém ensinável, gente, eu tenho certeza que o seu futuro é certo. Seu futuro é chegar realmente no maior patamar da Rinode. É o patamar que você escolher. Você vai determinar qual é esse patamar. Mas eu garanto a você, se você seguir esse treinamento de hoje, seguramente você vai se tornar um Master em 72 horas. E mais que isso, você que terminou esse treinamento aqui conosco essa noite, já tem
completa condição de seguir o próximo material, que é o Diamante 4x4, que em breve nós vamos fazer também um treinamento como esse, para ensinar realmente, compartilhar com vocês como seguir a estratégia de 90 dias para se tornar um diamante da Rinode. Então, primeiro, parabéns por participar desse treinamento, parabéns. Eu tenho certeza que você, aonde você estiver, em todo o Brasil, com certeza vai levar esse conteúdo, esse material, essa apresentação que vocês viram aí na tela, nós vamos disponibilizar para todo mundo no Brasil, para você realmente começar a treinar o Master em 72 horas na sua cidade, para você treinar o Master com aquele seu convidado que acabou de falar sim para o seu negócio. Esse é o nosso papel, é duplicar esse negócio. A gente vai massificar esse treinamento por todo o Brasil, para que mais pessoas se tornem Master em até 72 horas, e aí, é claro, maior vai ser o seu nível de sucesso e o nível de sucesso de todas essas pessoas. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos, beijo no coração, parabéns a todos, parabéns por esse mês extraordinário, obrigado pela confiança, a gente tem vivido os melhores dias e eu desafio você, desafio mesmo, a gente realmente chegar agora em dezembro e ter o melhor de todos os meses da história, fazer algo inacreditável para começar realmente janeiro de 2015 de uma maneira extraordinária. E mais que isso, anote aí na sua agenda, dia 9 de janeiro, nós temos a primeira grande reunião, dia 9 para os franqueados, dia 10 para os nossos diamantes e acima. Se você for qualificado como diamante em novembro ou em dezembro, você é nosso convidado especial para o dia 10 aqui em São Paulo, participar do primeiro encontro de diamantes do ano de 2015, onde nós vamos compartilhar todas as novidades que vão acontecer, e não são poucas, gente. Eu garanto a você que vai valer a pena você participar desse encontro. Não são poucas novidades para 2015. Então, acelera o passo, torne-se um diamante. Se você já é diamante, parabéns, acelera, né? Confirme o seu diamante agora e vamos juntos no dia 10 realmente celebrar, fazer algo extraordinário, começar o nosso ano de maneira extraordinária, que eu tenho certeza que 2015 vai ser o melhor ano da história da Rinode no Brasil. Se prepara, conta comigo, meu nome é Eduardo Frei, e sem dúvida alguma, eu sou muito, mas muito mais feliz com a Rinode. Beijo no coração de todos, obrigado, sucesso, boa semana, valeu pessoal.